Olha, e o Vida Saudável agora vai falar sobre TDAH, conhecido também por distúrbio do déficit de atenção. Ele aparece na infância e geralmente acompanha a pessoa pela vida toda e pode trazer prejuízos no aprendizado. Então, para nos passar orientações sobre este assunto, a gente convidou a psicopedagoga Lenara Guerra, que já está aqui sentadinha aqui, já esperando aqui por mim para a gente começar o nosso bate-papo. Tudo bem, Lenara? Tudo ótimo, Neyara. Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui participando desse momento tão importante e desse assunto que é tão presente nas famílias. Gente, eu acompanho a Lenara nas redes sociais e sempre fico acompanhando o conteúdo. E aí, quando eu estava vendo, eu digo, esse tema a gente tem que levar para o Vida Saudável, porque eu acho que é um tema que está deixando muitas mães, os pais angustiados aí, principalmente com esse ensino remoto, né, Lenara? Com esse momento que a gente está vivendo e onde o aprendizado das crianças, ele está sendo bastante questionado com essa nova forma de aprender, com o ensino híbrido, a atenção da criança sempre tira a atenção porque está em casa, a campainha toca, eu tiro lá de casa. Na hora que a campainha toca, ela tira a atenção, já vai correndo. Quer se levantar para beber água, quer ir no banheiro, porque você está no seu ambiente. Exatamente. Né? No seu ambiente. Mas aí a gente vai falar agora sobre TDAH. Eu queria que você explicasse melhor, que é o transtorno, não é isso? Do déficit de atenção com hiperatividade. Tá, o que é esse transtorno? Esse transtorno, ele é de origem neurobiológica, com causas genéticas que afetam comportamentos, que afetam fatores cognitivos e fatores sociais. Né? Quais são as causas desses transtornos? Nós temos os fatores neurobiológicos, tá? Que realmente é um dano na estrutura cerebral, né? Nessa parte aqui, lobo frontal do nosso cérebro. Quando fala neurobiológico, a pessoa de casa entender, a pessoa mais leiga lá, é algo que vem da formação do nosso cérebro, da formação do nosso cérebro, exatamente. É um dano estrutural no nosso cérebro, né, cerebral. Temos também, Neyara, os fatores ambientais, que esses fatores ambientais, eles são causados pelo estresse na família, né? Aquele ambiente pesado, aquele ambiente onde não há uma relação amigável, né, dentro de casa, dentro da família. Certo? Nós temos também os fatores nutricionais, tá? E a importância de uma alimentação saudável desde pequena. Temos também a mãe, né, no pré-natal, ser exposta ao álcool, à droga. Então, tudo isso causa esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tá, aí agora assim, como que os pais eles devem diagnosticar? Porque a gente não pode dizer agora também que toda vez que seu filho tira a atenção, a gente usou agora o exemplo da criança que está estudando em casa, no ensino, a campainha toca, ou vai no banheiro, vai tomar água várias vezes. Às vezes você não pode também agora caracterizar que tudo isso que acontece é um transtorno de déficit de atenção, não é isso? Como que os pais como que eles devem diagnosticar? Como é que isso pode ser diagnosticado? Olha, é muito importante a família, né, observar a criança em todos os seus comportamentos, tá? Porque o que a gente observa? Por exemplo, criança que não dorme direito, Neyara. Aquela criança que tem aquele sono conturbado, aquele sono, ela acorda várias vezes durante a noite. Crianças que choram muito, né? A gente não sabe o motivo que a criança está chorando, ela está querendo emitir um comportamento. Né? Então, isso tem que ser observado. Agora, a gente sabe que o déficit de atenção, o TDAH, ele tem vários tipos, certo? Tem a desatenção. Falando em vários tipos, coloca a cartela aí que a gente colocou, a gente fez uma cartelinha aí, olha, inclusive usou como fonte a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Aí, vamos lá. O déficit de atenção, ele tem vários tipos, né? São 3 tipos, na verdade. É o desatenção, nós temos o hiperatividade com impulsividade e nós temos o combinado, que é um terceiro tipo, exatamente, que é a junção dos 2 tipos, né? Então, assim, o desatenção, o que é que nós temos no desatenção? É uma lentidão cognitiva. Essa criança que ela é desatenta, ela não tem comportamento inadequado na sala de aula. Ela é uma criança que se comporta, porém ela tem dificuldade na atenção concentrada. Ela tem uma lentidão cognitiva. Aí temos o hiperativo, impulsivo. Vamos voltar um pouquinho para o desatenção. Por exemplo, aquela criança, ela fica quietinha na sala, ela olha, presta atenção à sala de aula, mas na hora de ter resultado no conteúdo, ela tem aquela dificuldade no aprendizado. Tem dificuldade por quê? Porque ela tem uma dificuldade na atenção concentrada, com erros bestas. Crianças que começam uma atividade e não terminam. Crianças que têm dificuldade numa organização, num planejamento. Entendeu? Crianças que têm dificuldade de ler textos longos.
né? Por isso que nas escolas, muitas escolas adaptam currículos, principalmente na questão de texto. Quando o texto é muito longo, a gente tem que diminuir para aquela criança focar naquele texto menor, porque quando o texto é grande, a criança não consegue. Ok, aí vamos para o outro tipo. Aí temos o hiperativo, né? Hiperatividade e impulsividade. A criança hiperativa é aquela criança que não consegue ficar quieta. É aquela criança que não para. É aquela criança que não consegue, por exemplo, numa sala de aula, a professora pede para ela ficar quieta na sala de aula, sentada, ela não consegue. Ela fala sem parar, ela interrompe as conversas, ela não gosta de escutar. E é aquela criança também que mexe muito as mãos, os pés, as pernas, o estojo. Sentado na carteira, a criança fica mexendo no caderno, mexendo no estojo, ou seja, ela não consegue ficar quieta. E a criança impulsiva, né, na impulsividade, é aquela criança que age sem pensar. Eu vou te dar alguns exemplos da impulsividade. Por exemplo, numa roda de recreio, né, na hora do recreio, as crianças estão ali, tem uma criança chupando picolé, ou tem uma criança com salgado, na hora tá lanchando. Uhum. E aí a criança vem, pega o picolé, pega uma mordida. Ou então pega o lanche da criança e depois... Do coleguinha. E depois se arrepende. Certo? Ou seja, ela não consegue ter o controle das suas atitudes, é o controle inibitório que nós chamamos. Então, assim, e nós temos também o combinado. Que é o desatento com o hiperativo com o impulsivo. Que geralmente o hiperativo e o impulsivo, eles estão juntos? São similares, né? Assim, eles realmente caminham, geralmente eles caminham junto. Porque o hiperativo, como ele não consegue ficar quieto, ele não tem esse controle, ele termina agindo, exatamente, agindo e depois até se arrepende. E o combinado, a gente tem uma situação que chega até a ser desagradável, porque o que é que acontece? Quais são as consequências desse combinado? É a rejeição dos colegas. Porque como ele não consegue ficar quieto, ele é desatento, ele é impossível, alguns colegas chegam até a rejeitar. Então, os danos globais, né, dos prejuízos globais são imensos. Agora, Lenara, muitas pessoas acreditam que TDAH não existe, que isso é um mito, que é coisa de criança mesmo, que criança é desatenta ou que criança é impulsiva mesmo, que isso é besteira. Não é. Tem isso ou não tem? Tem sim, inclusive alguns acham que também é uma má forma de educar da família, né? E não é, não é. Realmente é um transtorno, ele é de causa neurobiológica, então temos que prestar atenção mesmo, temos que observar as crianças, porque a criança, Neyara, ela sofre. A criança, ela tem o sofrimento da criança, a criança tenta, mas ela não consegue. Então, ele existe, ele não é um transtorno fantasma, não é uma desculpa, não. Existem estudos científicos que realmente comprovam. E aí onde entra o papel fundamental da psicopedagogia, que é trabalhar esse desenvolvimento humano relacionado à aprendizagem. Por que aquela criança não está aprendendo? Por que aquela criança está com aquele comportamento de se levantar, de não ficar quieto na sala, de procurar um colega, de não parar na sua carteira? Ou então, por que aquela criança não consegue se concentrar? Né? Porque a gente sabe que existem vários tipos de atenção. Então, tudo isso tem uma causa. E nós precisamos trabalhar em cima dessa causa para que essas crianças não sofram. Porque começa na idade da criança infantil e vai até a vida adulta. E esse é um trabalho que ele é conjunto com o psicólogo também, psicopedagogo, sim, é isso? Uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, com fono também, é muito importante para essa questão da aprendizagem. Por quê? Porque o aprendizado, ele envolve toda essa equipe multidisciplinar. Né? A criança precisa. E a criança que está sofrendo, a criança que está precisando de ajuda, ela precisa desses estímulos, desses profissionais, fazendo com que o processo, ele aconteça naturalmente. Então, tem tratamento? Tem, sim, com certeza. Bom, com agora certeza. Sim. Esse transtorno, ele pode acontecer na fase adulta ou geralmente ele começa na infância, não é tratado e como a pessoa cresce e continua com o transtorno? Ele começa na infância, é muito importante as famílias observarem, a escola observar também como é que anda o comportamento de aprendizagem da criança, porque ele começa na criança e ele estende até a fase adulta.
Ele não surge só na fase adulta, né? Não, Ele vem da infância. Lá da infância, podendo piorar na fase adulta se realmente não for tratado, certo? Mas que hoje, graças a Deus, os adultos que foram diagnosticados na infância com TDAH, hoje eles estão exatamente já bem, com sucesso na sua vida mesmo, no seu aprendizado, na sua vida profissional. Por quê? Porque passaram por todo o processo de terapia. Ok, então, obrigada, Lenara. Acho que esse tema interessou aí muitas mamães, os papais, nesse período, né, Com de certeza. retorno às aulas, de uma forma mesmo que híbrida, mas que eu acredito que muitos pais devem estar atentos aí em relação a essa questão do aprendizado dos filhos, né? Com certeza, porque é uma geração que a gente precisa focar bem na aprendizagem das crianças, com esse retorno às aulas presenciais e prestar muita atenção, no comportamento da criança, o porquê que a criança realmente não está aprendendo. Tá bom, então, gente, eu conversei aqui com a Lenara Guerra, ela é psicopedagoga. Muito obrigada, Lenara, pela sua participação. Eu que agradeço, adorei estar aqui no seu programa e vamos ficar atentos. Pais, escola, procurem as escolas e procurem também os profissionais. É isso aí, recado dado. Obrigada, viu, Lenara? Obrigada a você.